Olá a todos, eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E juntos estamos aqui para mais uma aula do curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos ver onde nós paramos para dar continuidade. Estética. A ordem dos conteúdos, trabalhada no conteúdo estruturante estética, percorre, de certa forma, a ordem de problemas que foram surgindo à medida que as questões sociais se colocaram na filosofia. Beleza, gosto e arte são os três temas norteadores dos conteúdos. No entanto, a partir deles, se descortinam muitos outros assuntos que se anexam nessa discussão, categorias que não somente a beleza, mas também diferentes ideias a respeito da arte, da sua definição e fundação, outras formas artísticas e suas divergências, as questões econômicas, políticas e sociais vinculadas à dimensão da arte e à ampliação da visão de mundo que a contemporaneidade convive, são exemplos de como a estética é um assunto importante, amplo e, ao mesmo tempo, bem delimitado no campo da filosofia. A escolha dos filósofos que permeiam os textos não se deu aleatoriamente. Além de suas relevâncias filosóficas, também se observou a contribuição que cada um apresentou para a discussão do problema proposto. Obviamente que muitos outros autores poderiam ser trabalhados em cada tema, bem como muitos outros assuntos poderiam ainda ser relevantes nesse conteúdo estruturante. Mas como um dos objetivos norteadores desse livro é de que ele não tenha que dar conta de tudo ou de ser apenas uma introdução ao tema, pois é apenas um livro de apoio ao professor. Foi então preciso fazer escolhas. No entanto, esse norte não está fechado. O horizonte se abre para que os professores possam enriquecer e ampliar a discussão, onde ela se fizer necessária. No conteúdo, pensar a beleza, a questão da beleza é a motriz da discussão. Os ideais de beleza que se formam na sociedade acompanhando as representações artísticas das determinações sociais são o caminho de motivação para a discussão. A relevância desse assunto não está apenas ligada à estética, mas também ao campo da ética, uma vez que a busca da beleza, principalmente na contemporaneidade, está ligada a valores como consumo e riqueza, que culminam na redução da totalidade do ser humano. Esse problema apresentou-se como norteador, de uma forma geral, para os 4 conteúdos, uma vez que a discussão sobre beleza e arte estão, de uma forma ou de outra, relacionadas ao âmbito social, político e econômico. Analisou-se ainda o surgimento da estética como área específica da filosofia, sua relevância política, social e questões próprias desse conteúdo estruturante, numa contraposição entre as ideias de Burkhardt e dos gregos, ampliada com as reflexões de Schiller, que orientaram a discussão do problema inicial. As disciplinas de arte e história fazem as relações interdisciplinares, um breve retrato sobre as diferentes visões a respeito do corpo, deixa eu descer um pouquinho, em suas dimensões históricas e artísticas. Permite um olhar mais crítico, tanto da busca quanto da reflexão sobre beleza. A universalidade do gosto são discutidas a questão do gosto e a possibilidade de formarmos um juízo universal sobre o belo. A discussão parte do problema dos interesses econômicos sobre a arte, a diversidade dos gostos e a compreensão da estética, também no âmbito da discussão sobre o conhecimento. Isto é, a relação do ser humano com o mundo sensível. Contrapôs-se nesse debate as ideias dos filósofos Hume e Kant, complementadas com a visão do materialismo histórico sobre a relevância da arte na sua função política. As relações interdisciplinares se dão com arte e sociologia. Em relação ao gosto, podemos refletir inicialmente o contexto do mercado das obras de arte e a formação do gosto como um fato social, um conceito do sociólogo Émile Durkheim.
O conteúdo necessidade ou fim da arte? Aprofunda a discussão sobre a importância e a função da arte, sua necessidade e seu fim. Com as ideias de Ernest Fischer e de Hegel, Hegel é visto, em geral, como um filósofo complicado e distante da nossa realidade. Procurou-se facilitar a compreensão geral de suas ideias, guiando-se para compreender a função da arte, para que fosse possível discutir a profusão ou confusão a que se chegou atualmente com tantas expressões artísticas. As relações interdisciplinares serão feitas com sociologia e arte. Ao refletirmos As relações interdisciplinares serão feitas com sociologia e arte. Ao refletirmos sobre o processo de criação e determinação do artista e da sua obra, as condições históricos e sociais às quais estão inseridos. Um pouquinho. Muito bem. Continuando. O conteúdo, o cinema é uma nova percepção, debruça-se sobre a cultura de massa dos dias atuais e a ideia de que arte, ou mais especificamente arte erudita, parece ter chegado ao seu esgotamento, principalmente com as técnicas de reprodução mecânica e digital. O cinema é uma das formas de expressão artística marcante do século XX, e é a partir dele que se discutirá as transformações que essas novas técnicas e formas de arte trouxeram, questionaram, deformaram ou ampliaram na visão de mundo contemporâneo. As relações interdisciplinares são com física e arte. A partir da fotografia e do cinema, principalmente, muitas transformações do mundo da arte são visíveis. Nesse sentido é que a disciplina de arte auxilia novamente. Para ilustrar as implicações dessas novas tecnologias, também trouxemos da disciplina de física uma exposição, ainda que rápida, sobre a teoria da relatividade e suas implicações na mudança de concepção de mundo. No decorrer de cada folha, são propostas atividades de estudo, pesquisas e debates com toda a turma. Além destas, muitas outras atividades podem ser pensadas e realizadas. Ele foi uma introdução e agora, de fato, inicia um novo capítulo. Vamos ver. 18. Pensar a beleza. Ao observar a obra ao lado, pode-se afirmar que ela é bela? E as mulheres representadas são bonitas? Elas são adequadas ao padrão de beleza da nossa época? O que fez o autor dessa obra pintá-las desse modo? Afinal, de onde vem essa preocupação com a beleza? Ela está presente apenas na arte? Bem. Busca da beleza. A busca da beleza é a melhor forma de apresentá-la, fazem parte do universo de preocupações humanas. Beleza essa que pode ser contemplada nas obras de arte, em objetos do uso cotidiano e no próprio corpo humano. Na história da humanidade, entretanto, pode-se notar que os padrões de beleza mudam de acordo com diferentes culturas e épocas, e que esses padrões não estão somente presentes nas obras de arte. Refletir sobre beleza. Mas o que faz um objeto, seja ele o corpo ou uma obra de arte, ser belo? A estética, enquanto reflexão filosófica, busca compreender, num primeiro momento, o que é beleza, o que é belo. A preocupação com o belo, com a arte, com a sensibilidade próprias da reflexão estética nos permite pensar, segundo Fasquez, em seu livro Convite à Estética, as nossas relações com o mundo sensível, o modo como as representações da sensibilidade dizem sobre o ser humano. Não se trata, portanto, de uma discussão de preferências, simplesmente com o fim de uniformizar os gostos. Então, ela não poderá ser normativa, determinando o que deve ser obrigatoriamente apreciado por todos. Ela deve procurar, ao contrário, os elementos do conhecimento que permitem entender como funciona o nosso julgamento de gosto e nosso sentimento acerca da beleza, mas numa perspectiva geral, universal, isto é, válida e comum a todos. Ernest Fischer, em sua obra A Necessidade da Estética, mostra que a preocupação com a beleza sempre acompanhou o ser humano desde a fabricação dos seus utensílios. O homem dedicou-se não apenas em fabricar objetos, simplesmente para um uso prático. Além de serem funcionais esses objetos, por mais primitivos que fossem,
demonstrava uma preocupação com a forma, uma forma que facilitasse o manuseio, a funcionalidade e também as tornassem visivelmente agradáveis. Enfeites e adornos podiam compor esses objetos para enriquecê-los e torná-los mais atraentes aos sentidos. Essa preocupação estética tinha também uma função mágica e de culto. Objetos, danças, cantos, pinturas, templos ligados a mitos e ritos tinham um objetivo religioso, à medida em que poderiam invocar, por meio deles, a ação dos deuses. A beleza demonstrada nessa preocupação com a forma está, nesse momento, muito ligada ao caráter prático ou mágico dos objetos. Nós temos uma proposta de debate. Pesquisa a respeito dos utensílios pré-históricos e analisa a função mágica em relação com o trabalho e o poder do homem sobre a natureza. Com base na pesquisa realizada, responda: qual a relação entre magia, trabalho e arte no contexto da sociedade atual? Então, tá aí, pesquisa e refletir sobre. Muito bem, vamos continuar. Entre os gregos. Foi entre os gregos antigos que a reflexão sobre o belo se abriu ao pensamento. Entretanto, como a arte para eles estava vinculada, estava vinculada a alguma função moral, social e política. Ela não tinha sua identidade própria. Sócrates vai associar o belo ao útil, portanto, um objeto que se adapta e cumpre a sua função. É belo. Mesmo que não esteja adornado, ele inaugura um tipo de estética funcional, utilitária, que, se prestarmos atenção, está muito presente no nosso cotidiano, na produção dos objetos de uso corriqueiro, que também apresenta uma preocupação estética. Muito bem. Platão. Continuando. Já não tem essa preocupação prática de encontrar objetos belos. Ele não se pergunta o que é belo, mas o que é o belo. Ele não está preocupado com a beleza que se encontra nas coisas, mas numa beleza ideal. Isso quer dizer que os objetos só são belos na medida que participam do ideal de beleza, que é perfeito, imutável, atemporal e suprassensível. Isto é, está além da dimensão material. Platão afirma que a beleza que percebemos no mundo material participa de um belo ideal. Quando se der a ocorrência de belos traços da alma, que correspondam e se harmonizem com um exterior impecável, por participarem do mesmo modelo fundamental, não constituirá isso o mais belo espetáculo para quem tiver os olhos de ver? A característica fundamental nessa determinação do belo é a proporção do quanto um objeto consegue imitar o ideal de beleza. Então, pode-se caracterizá-lo como belo. A contemplação dessa beleza ideal também deve levar a alma, deixando o cidadão livre de suas paixões e dos prazeres do mundo material. Afinal, o mais belo é também o mais amado. Outro importante filósofo é Aristóteles. Em contraposição a Platão, Aristóteles procurou o belo, não no mundo ideal, mas na realidade. Em sua obra poética, ele constrói um manual de como se reproduz o belo nas diversas artes. Evidencia aí sua preferência pela tragédia, pois nela, a imitação das ações humanas, as boas ou más, reproduziriam um efeito chamado catarse. Isso é, uma purificação dos sentimentos ruins a partir da sua visualização na arte. Suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções, o que tornaria as pessoas melhores. O belo estava associado a Aristóteles ao conceito de bom, e as artes tinham uma função moral e social, na medida em que forçavam os laços da comunidade. Essas teorias a respeito do belo, principalmente de Platão e de Aristóteles, serão retomadas no final da Idade Média e a partir do Renascimento. Os filósofos recuperam a ideia de beleza relacionada à ordem, harmonia e proporção, que contribuem decisivamente para a formação da concepção de beleza clássica. No caso das esculturas gregas, nota-se a busca de imitar as formas perfeitas do ser humano,
a valorização da força física, da virilidade e da proporcionalidade, as quais ressaltam o equilíbrio e a unidade entre corpo e espírito, entre homem e cosmos, razão e sentimento, o que culminava na busca dessas formas consideradas perfeitas nessas figuras idealizadas. Uma outra atividade, vamos ler. Que relação existe entre utilidade e beleza? Até que ponto algo é útil, é bonito? O inútil é sempre feio? Analise as diferenças e semelhanças do conceito de imitação entre Platão e Aristóteles. De que forma poderíamos compreender o efeito da catarse, citado por Aristóteles, nas nossas relações atuais com a arte? E a arte nos torna pessoas melhores? Então, tá aí algumas perguntas sobre o assunto, sobre o estudo, para fazermos, respondermos, refletirmos. Na Idade Média, essa visão grega sobre o corpo humano muda na Europa da Idade Média. A partir do século X, quando as invasões bárbaras terminaram, a Europa começou a se reorganizar politicamente, e o cristianismo se tornou um dos elementos importantes dessa cultura. O corpo humano, nesse período, é associado ao mundo material, aos valores terrenos, e é desprezado em relação aos valores espirituais. A força dos valores morais propagados pelo cristianismo... deixa eu voltar. A força dos valores morais propagados pelo cristianismo e a Igreja Católica, principalmente, privilegiam a fé, a religiosidade e a espiritualidade. O corpo é visto como o oposto da busca do divino, do eterno, uma vez que ele se torna o símbolo do pecado, da tentação e do erro. Ainda nesse período, e como exemplo desse privilégio do espiritual sobre o físico, pode-se notar a valorização do sofrimento, do martírio, do sacrifício do corpo, como forma de elevação espiritual. Nas muitas obras de arte medievais, é possível verificar essa desconsideração pelas formas corporais, quando percebemos as figuras humanas desenhadas de forma retilínea ou com formas triangulares, apontando para as alturas, numa referência ao céu, ao paraíso celeste. Aqui tem essa ilustração para analisarmos. A Virgem e a Criança com São Nicolas, São João Evangelista, São Pedro e São Benedito. Galeria de Uffizi, Florença, Itália. Aqui está dizendo, né, sobre a imagem onde ela é encontrada. Observe nessa figura que, além do seu tema ser religioso, não existe a preocupação em retratar fielmente a figura dos corpos. As capelinhas nas quais as personagens estão inseridas direcionam o nosso olhar para o alto, embora os olhares delas estejam para baixo, numa referência à atenção e proteção dada aos homens. Aqui uma proposta de atividade novamente. Vamos ler. Contar as preocupações em relação à forma, os conteúdos, as técnicas utilizadas e os objetos para os quais as obras se destinavam, entre os gregos e os medievais. Analise a arte como uma forma de educação moral e espiritual. Ela tem obrigatoriamente essas funções? Justifique. Então, está aí, para também estudarmos e pensarmos sobre o que foi colocado aqui no conteúdo. No Renascimento. No Renascimento, o movimento cultural ocorrido na Europa, a partir do século XV, os corpos são pintados, retomando as ideias da antiguidade grega e romana. O corpo é representado com o objetivo de expressar a unidade entre o físico e o espiritual, numa referência à celebração da vida dionisíaca, que remete ao mito grego de Dionísio, o qual buscava o prazer na alegria, na embriaguez do vinho e na força dos desejos. A beleza era vista como imitação da natureza, da realidade concreta, como representação do espiritual, do divino, na preocupação de encontrar a perfeita forma, a proporção e a harmonia. Os estudos de Leonardo da Vinci sobre o corpo nessa época, por outro lado, se apresentavam como pesquisas científicas no sentido de compreender a estrutura harmônica do corpo. Essas pesquisas forneceram a Leonardo conhecimento sobre detalhes anatômicos do corpo e que influenciaram na criação de suas obras de arte. A partir da Idade Moderna, a visão científica, matemática e geométrica da natureza se desenvolve e também se estende ao corpo.
Este torna-se objeto de pesquisas e passa a ser entendido como uma máquina que pode ser consertada, melhorada. E a partir desse conhecimento, elaboram-se discursos e práticas de controle e poder. As formas de controle e poder em torno do corpo visam a responder objetivos econômicos, sociais e morais, de contenção dos impulsos e instintos de cura de enfermidades para fins de produção, como no caso do sistema capitalista, onde os corpos são vistos como forças que devem ser preparadas e treinadas para o trabalho nas grandes indústrias. Ou ainda, o corpo, que desde os suplícios e espetáculos punitivos medievais, e muito mais com o advento das prisões, ou mesmo nas indústrias e escolas, a partir do final do século XIII, se torna objeto de controle político, pelo qual se mantém a ordem social. Século XIII não, perdão, século XVII, tá? 17, perdão. Então, se torna objeto de controle político pelo qual se mantém a ordem social e dinâmica de dominação, como afirma o pensador francês contemporâneo Michel Foucault. O corpo é investido por relações de poder e de dominação, mas em compensação, sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição, onde a necessidade também de instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado. O corpo só se torna força útil se é, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso. Bem, vamos adiante. Outra atividade. Responda as questões abaixo. Quais são as formas de controle e poder sobre o corpo na sociedade capitalista? Compare a visão renascentista com a visão moderna sobre o corpo. Aí, mais uma atividade. No mundo contemporâneo. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade industrial e nova realidade urbana, esse ideal de beleza vai mudando e as artes passam a representar os problemas gerados pela nova estrutura social, como a exploração do trabalho, as guerras e os contrastes entre cidade e campo e demais conflitos sociais. O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação interfere na formação de novos padrões de gosto e redimensionam as noções de beleza. Essas mudanças podem ser percebidas mais facilmente com o advento da mídia, e são fortemente influenciadas por ela. Pelo poder desses veículos de comunicação de massa, esses ideais de beleza tornam-se cada vez mais uniformizados e voltados para o consumo. A comercialização que se faz em torno desses novos padrões de beleza geram novas preocupações com o corpo, torna-se um objeto de propaganda e de consumo. Por trás desse olhar sobre o corpo, produzem-se discursos que visam controle e poder. Neste caso, com fins econômicos explícitos, com sérias consequências éticas a serem discutidas. Mais uma atividade, vamos ler. Responda as questões a seguir. Qual padrão de beleza fica proposto ou imposto pelo contexto de nossa vida atual? Como esse padrão é transmitido? O que esses padrões representam? Esses ideais de beleza atuais podem surtir efeitos negativos para os indivíduos? De que forma? Qual seria a diferença entre a beleza que se busca na arte e a beleza dos objetos úteis do cotidiano? O artesanato pode ser caracterizado como forma de arte? Por quê? Ainda hoje, podemos encontrar os modelos de beleza dos diferentes períodos em alguma forma de arte contemporânea? A arte deve manter alguma exigência social ou compromisso moral? Então, em diversas perguntas, né, com base no texto, no estudo, para respondermos e analisarmos. Bem. A estética moderna. A estética, enquanto uma reflexão própria sobre a beleza, surgiu no século XVIII, no século XVIII, com o filósofo alemão Burckhardt. Seu surgimento se deu no contexto do Iluminismo, um movimento filosófico-cultural ocorrido na Europa, que conhecia naquele momento os grandes reis absolutistas. Foi contra os abusos desses governantes que muitos pensadores se rebelaram. O absolutismo era uma forma autoritária que os reis europeus utilizavam para governar suas nações. Controle absoluto das leis, das atividades econômicas, enfim, nada era feito sem o seu consentimento. A lei era o rei. A partir da Baixa Idade Média, entre os séculos
XIV e XVI, com o crescimento das cidades, a Europa sente algumas mudanças. No campo, os moinhos utilizados na estocagem da produção excedente, a rotatividade das terras que agilizava a produção, e as feiras nos castelos que estimulavam o comércio, anunciavam que o sistema feudal precisava de mudanças. Na cidade, o avanço do comércio, inclusive entre cidades distintas e com outras nações, o avanço das cruzadas, que acabaram por levar não apenas a fé cristã para outras regiões da Europa, mas ampliaram as possibilidades de negócios. Marcaram o surgimento de um novo sistema econômico, o capitalismo. Comerciantes que enriqueciam às custas da venda de excedentes, artesãos que aumentavam sua produção e suas rendas com a contratação de jovens oriundos do campo que buscavam uma vida melhor nas cidades. Surgia dessa forma uma classe social peculiar, a burguesia. O renascimento das cidades também estimulou o renascimento do comércio. Com essas mudanças, a burguesia, classe que impulsionou essas transformações, passou a enriquecer e conquistar espaço na sociedade europeia. Os reis, interessados nessas riquezas e na importância econômica da burguesia, ao mesmo tempo que protegia seus negócios com soldados que acompanhavam caravanas e acordos comerciais com outras cidades, ou com a cobrança de tarifas alfandegárias, por exemplo, dificultavam o enriquecimento e a participação política dessa classe. Os impostos pagos aos reis e dízimos à igreja impediam a burguesia de crescer política e economicamente, ao mesmo tempo em que havia uma certa proteção dos seus negócios pela monarquia. Também existia uma limitação das suas liberdades políticas e econômicas, pois a burguesia ficava limitada ao poder dos reis. O iluminismo europeu veio responder e dar voz a essas exigências sociais, a partir dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade e de direitos políticos. Os anseios político-econômicos da burguesia do século XVIII encontravam eco. Mas o iluminismo não ficou restrito ao plano político-econômico, ele também lançou suas luzes para a ciência, a educação e para as artes. Bem, o corpo e os aspectos sociais do surgimento da ética. As reflexões estéticas iluminaram a compreensão da sensibilidade que nos remete aos sentidos, eles, por sua vez, ao nosso corpo. E se a filosofia privilegiou a razão em detrimento do corpo, agora ele aparece reivindicando o seu espaço. Não somos sem o corpo, e ele não é sem o mundo. A filosofia cartesiana do penso, logo existo, os metafísicos, de um modo geral, desconsideram-no, privilegiando o pensamento. Esse aqui. Bem. E isso teve um custo político na análise do professor de teoria cultural e crítico inglês contemporâneo Terry Eccleston, em seu texto A Ideologia da Estética. Na medida em que o pensamento desconsiderava as paixões, os desejos, os afetos, a classe política dominante, reis, clero, nobreza, que se apropriou desse saber fundamental e legitimava aí sua dominação. Um domínio que se justificava apenas num nível conceitual, teórico e abstrato, onde o rei deveria ser obedecido, por exemplo, por uma questão de vontade de Deus. Com o advento da burguesia, em sua atitude de questionamento aos abusos dos monarcas absolutistas, a necessidade de se pensar a dimensão corpórea, física do desejo, da afetividade, da sensibilidade. Portanto, possibilitava, ao mesmo tempo, um levante contra as atrocidades políticas e reivindicava uma nova forma de legitimação de poder, um poder que levasse em conta um novo saber, o saber sobre o corpo, a preocupação com a dimensão da vida prática, relacionada com experiências sensíveis de uma forma de agir contra as classes que oprimiam o crescimento da burguesia. Esse conhecimento do corpo, que surge a partir de uma reivindicação política e social movida pela burguesia, também vai se constituindo contraditoriamente aos ideais de liberdade propostos por essa classe, o iluminismo. Basta recordarmos que o conhecimento sobre o corpo também possibilitou controlá-lo. O corpo passou a ser visto como um objeto, como uma máquina adaptável na fábrica, isto é,
ao processo de produção capitalista. Um pouquinho. Toda experiência sensível, deixa eu subir um pouquinho. Toda experiência sensível, o conhecimento que se pode ter dela, passa a ser utilizado como uma forma de controle, até de repressão sobre o corpo, que deverá estar voltado para as atividades produtivas, isto é, para o trabalho ou para a vida familiar, cotidiana, como o descanso e o lazer, por exemplo. Por essa análise histórica e social, vemos que a estética, no seio do iluminismo, nasce no bojo dos interesses de uma determinada classe, a burguesia. Ela apresenta uma proposta de emancipação política que procura ligar a lei não ao indivíduo somente, o reino potente, mas ligada também aos desejos e fundamentada na sensibilidade. Foi uma forma de negar os abusos de autoridade com o objetivo de construir uma autoridade a partir do desejo comum, de um acordo simpático entre cidadãos particulares em conformidade com uma universalidade. A autonomia, a lei, o desejo, as relações sociais eram baseadas no acordo comum, em afetos, em simpatias, e não mais por uma imposição autoritária ou puramente teórico abstrato. Outra proposta de atividade. Escreva um texto individualmente sobre como o corpo, representado atualmente pela mídia, em suas diversas formas e propostas, pode ser também um espaço ou motivo de discussão política. Baumgarten e o Bell. É no contexto acima que Baumgarten inaugura em sua obra estética essa ciência ou teoria da beleza, como arte de pensar de modo belo, como arte análoga da razão, como ciência do conhecimento sensitivo. Por que conhecimento do belo? Conhecimento sensitivo? Reveja os conceitos sobre o conhecimento expostos nas folhas de teoria do conhecimento. O saber filosófico privilegia os conceitos, abstrações e sínteses que reúnem diversas ideias numa espécie de chave geral, a partir da qual se compreende uma visão de mundo, uma teoria. Esses conceitos, por serem abstratos, foram supervalorizados e passaram a ter como que existência própria. Assim, a filosofia continua chamada metafísica, uma dimensão do saber que, por referir-se ao que está além do físico, do material, parece ter dado respostas ao que é sensível. O pensamento conceitual próprio da filosofia, durante muitos séculos, deixou em segundo plano o terreno do mundo prático, da sensibilidade e dos afetos humanos. Nesse sentido, é que Baumgarten refere-se à estética como conhecimento do sensível, que se utilizará do instrumento análogo à razão, à representação sensível. Não se pode compreender a dimensão da sensibilidade humana com os mesmos instrumentos do pensamento abstrato, o que não quer dizer que se abandonará a razão ou se reduzirá à natureza pura, mas que, como conhecimento, com sua pretensão de garantia, universalidade, generalidade, defalidade, enfim, precisaremos tanto da razão quanto do corpo. Na história da filosofia, esse impasse entre conhecimento sensível e racional recorrente. É próprio da filosofia a discussão sobre a relação entre particular e universal, sensível e racional, natural e espiritual. Como se dá, por exemplo, a relação entre a reflexão teórica, abstrata, e a experiência sensível na produção do conhecimento dito verdadeiro? O que garante a verdade? Essa é uma das questões que a filosofia aborda ao se deparar com a realidade sensível. É preciso compreender a sensibilidade como uma companheira do pensamento conceitual abstrato. Na discussão estética não se pode cair numa disputa sobre qual gosto é melhor ou pior, nem contentar-se com as simples impressões sensíveis de cada sujeito possui. Deve-se compreender intelectualmente como se dá um conhecimento sensível ou como ele se relaciona com a razão. O meio termo entre os objetos matérias, as coisas e o pensamento, a partir do qual se pode falar em conhecimento, a representação. O mundo sensível se dá ao pensamento a partir da representação, isto é, as coisas reais são aprendidas em nossa mente a se converter em imagens. Esse conhecimento sensitivo, segundo Baumgarten, é um complexo de representações que subsistem abaixo da distinção. Distinção entende-se por compreensão científica do mundo. Ocorre que, antes de conhecermos algo cientificamente, ele se nos
se nos apresenta como representação, ou seja, o objeto do saber não vai ao pensamento diretamente. Entre a esfera do pensamento puro e da realidade objetiva, a representação é uma forma que o homem tem de conhecer a realidade. A compreensão da sensibilidade passa pelo contorno das representações. Aí não se trata de uma realidade pura e abstrata das coisas, nem de uma idealidade racional, mas de como aquilo que é sensível se torna representável. Para Balcart, o belo é fruto de um consenso, de um acordo comum. Na parte 3 da sua estética, ele insere as 3 noções de consenso: o consenso de pensamento entre si, em direção à unidade, o consenso da ordem, o consenso interno dos signos e o consenso dos signos com a ordem e com as coisas. Isso quer dizer que não se está falando do gosto individual, subjetivo apenas, mas de um acordo comum. Esse acordo entre pensamento, ordem e signos exige que os indivíduos tenham uma destreza, uma perspicácia, imaginação, sutileza de espírito, gosto refinado e apurado. Enfim, uma aptidão para reconhecer e expressar a força e elegância do objeto de belos. O consenso e a harmonia que se não entre os que possuem essas qualidades se conquistam pelo exercício estético, isto é, uma contemplação constante, convívio regular com as obras de arte, o que permitiria uma gradual accessão do hábito de pensar com beleza, podem garantir a universalidade do belo. Um debate. Responda as questões abaixo. Que motivos políticos dificultam o acesso às artes para a grande maioria da população brasileira? Apenas algumas pessoas é que possuem um dom natural para apreciar a beleza? A educação escolar seria uma forma de equilibrar essas diferenças? Que forma a educação poderia ajudar a democratizar a convivência com a arte? Responda, apresente as respostas à turma. Então, tá aí, relacionado ao assunto ensinado, discutido. Vamos lá. Schiller e o jogo estético. As ideias do filósofo alemão Schiller também podem nos orientar nessa compreensão da relação entre sensibilidade e razão, entre a experiência sensível e intelecto. Além de clarear o debate sobre a busca tão incisiva da beleza física, dos aspectos sociais e políticos que a discussão estética pode levantar. Sua obra sobre a educação estética do homem, uma sequência de cartas, o filósofo procura mostrar o quanto a valorização da razão não conseguiu realizar o homem em sua completude e dignidade. Essa supervalorização do pensamento racional, ao privilegiar apenas o aspecto intelectual do homem, acabou por suprir a função cognitiva das sensações. Conhece-se apenas pela razão, com as faculdades intelectivas. O corpo como um todo também participa do processo do conhecimento. O ser humano, segundo Schiller, possui 2 dimensões que guardam uma certa distância entre si, mas que fazem parte da sua constituição própria. O estado passivo da sensação, o estado ativo do pensamento. A primeira dimensão refere-se ao homem determinado física e biologicamente, seguindo as leis da natureza, como, por exemplo, seus instintos. Mas o ser humano não se limita a essa determinação natural. Ele possui uma outra face pela qual seu espírito, sua mente age, pode ser a liberdade. É a sua segunda dimensão. Entre as duas, há um estado intermediário, o estado estético, e sua função é fazer a passagem da determinação completa da natureza para a liberdade do pensamento. Essa passagem, porém, nunca é completa. Ou seja, o homem não deixa suas limitações naturais completamente de lado. Em razão, fica sendo a grande mola propulsora das nossas ações. Permanecemos com certas limitações físicas e sensíveis, mas podemos pensar e decidir sobre a vida, sobre nossas ações, isto é, podemos escolher. Por isso temos liberdade moral e podemos conhecer, ou seja, ter acesso à verdade. Deixa eu ver aqui se... Acho que só estou passando, né? Vou terminar aqui e fica para a próxima aula. Peraí. Então, nós paramos aqui. Próxima aula aqui, a passagem. E aí a gente dá a continuidade. Tá? Na página 280. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui, que agora nós vamos para a segunda parte. Pronto. Voltei. Agora nós vamos para a segunda parte do estudo
básico, do curso básico da Filosofia de Fátima, que é especificamente sobre a Filosofia de Fátima. Vou compartilhar aqui o livro que é Filosofia de Fátima, que nós estamos estudando há algum tempo. Esse livro você pode encontrar lá no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Pode ser tanto lido online quanto baixado gratuitamente. Vamos lá. Está aqui. Hoje o tema é: em tudo existe uma força contrária. Deixa eu ver. Na terceira lei da física, Newton afirma que para toda força exercida sobre um objeto, haverá uma reação proporcional, mas no sentido contrário. Tem também na lei da vida. Todas as vezes que a luz se apresenta, tem uma força contrária querendo apagar seu brilho. No entanto, basta observar uma vela que é acesa em um lugar muito escuro. A luz, por menor que seja, tem o poder de clarear a escuridão, enquanto a escuridão, por sua vez, não consegue diminuir a luz. Assim ocorre também na Terra, quando as pessoas trabalham em nome da luz maior do Criador. Há sempre quem queira apagá-la, seja essa luz uma pequena vela ou um grande farol. Ela pode incomodar aqueles que estavam na escuridão há muito tempo. Não se deixe apagar pelo escuro alheio, já dizia o Divino Mestre, enquanto caminharmos na terra. Brilha a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não temam, meus filhos, pois quem anda na luz caminha em passos firmes. Então, o tema de hoje foi essa capacidade de a luz, onde ela chega, ela ilumina todos, ilumina aquele ambiente, ilumina aquele ato contrário, né, como foi falado no texto. Então, que possamos continuar a fazer o bem, que possamos continuar a cuidar do próximo, a propagar o amor de Cristo, a propagar coisas boas. E assim, a gente faz a nossa parte no mundo. Tá? Hoje, agora, chegamos ao fim, no último momento, nós colocamos sempre uma proposta de ação social. E hoje eu vou falar sobre todo mundo conhece alguém ou uma família que necessita. Acredito eu, que todo mundo conhece uma família que não tem tantas condições, às vezes pode não ser tão amigo, mas um vizinho. Com certeza alguém, ou então você passa por uma comunidade que tem ali pessoas que necessitam. Então, qual que é a minha proposta de hoje? Você faz uma bolsa, uma sacola com alguns alimentos. Eu não tenho muitas condições, precisa ser muita coisa. Bota ali o básico, um arroz, um feijão, um sal, um macarrão. E entrega essa família, entrega essa pessoa que você percebe que vai fazer diferença na vida dela. Você tem esse conhecimento. Que essa sacola com alimentos vai ser o diferencial na vida dela, porque ela tem dificuldades e talvez o alimento para ela seja muito difícil conseguir, está desempregada, enfim, N situações. Então, essa é a minha proposta hoje. E assim, a gente também faz mais uma ação social, a gente cuida um pouquinho de alguém que nós conhecemos, ou como eu falei, às vezes não conhece tanto assim, pode ser numa comunidade, uma rua que você passa sempre, enfim, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.